Vamos para um bate-papo quebrando paradigmas. Maldição hereditária. Você acha que existe? Olha só, eu tenho 13 anos que trabalho com pessoas. Já vi pessoas com potencial incrível se mostrar de repente estranhamente presa a alguma força assim sobrenatural, alguma força invisível. Pessoas que têm motor de Ferrari. Sabe o motor de Ferrari? Uma Ferrari ela pode atingir até 350 km por hora. Isso é 1/4 da velocidade do som. No entanto, o que essas pessoas conseguem atingir, que eu percebi aqui dentro da equipe, trabalhando dentro do marketing de rede, é que elas não conseguem atingir a velocidade de um Fusca 66. O Fusca 66 recebeu o apelido de o primeiro tigre, mas a velocidade máxima que ele consegue atingir é 112 km por hora. Vamos entender aqui. A Bíblia fala em 2 Timóteo 1,7 que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas Ele nos deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. A palavra espírito dentro desse contexto é pneuma. Pneuma quer dizer o seguinte, olha o significado de pneuma: sopro da vida, essência humana. Então vamos entender, se em nossa essência não temos medo, não temos covardia, e de onde vem tudo isso? De onde vem esse medo, de onde vem essa covardia, acompanhada muitas vezes de ódio e de desequilíbrio? E aí pode entrar a parte que nos interessa nesse vídeo, que é acreditar na maldição hereditária. Eu já cheguei a acreditar que existia maldição hereditária e acredito que existe, mas a gente vai entender aqui como é que a gente pode resolver tudo isso dentro desse vídeo. Talvez seja uma maldição hereditária por o motivo pelo qual as coisas não estão dando certo, o motivo pelo qual eu não consigo crescer. E o pior de tudo é que a gente de verdade pode acreditar nesta ideia, até porque a Bíblia fala sobre isso. Se você pegar a Bíblia aí agora e abrir lá em Êxodo 20, capítulo 5, diz Deus: visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Então assim, se você fala, eu acredito em maldição hereditária, aí acontece o abracadabra. Sabe o que significa abracadabra? Eu crio enquanto eu falo. Em Provérbios 4:23 fala o seguinte, tome cuidado com aquilo que você pensa, pois a tua vida é dirigida pelos teus pensamentos. Pois se a minha vida é dirigida pelos meus pensamentos e eu acredito em maldição, é lógico que é exatamente isso que eu vou começar a atrair para minha vida. Eu penso, eu sinto, lembra? Pensamento gera sentimento, que vem acompanhado de quê? Das ações que vão gerar os resultados. Então, a partir do momento que eu começo a acreditar, quando um pastor fala, quando um amigo fala, quando qualquer pessoa fala que eu estou sobre maldição, aí de fato eu vou começar a contribuir, eu vou começar a ter atitudes, ações que de fato irão contribuir para que eu viva dentro de uma vida estranhamente presa. Mas Êxodo 20, esse capítulo 20, versículo 5 que a gente acabou de ler, ele não aponta para maldição, mas aponta para comportamentos aprendidos, cultura familiar, decisões repetidas. Aquilo que a gente vê de forma repetida ao nosso redor, sendo atitudes, coisas sendo feitas e palavras ditas, ela cria em nós padrões. E padrões tendem a provocar o quê? Os mesmos resultados. O ser humano aprende por osmose, Vendo alguém fazendo, a gente vai repetir aquilo. A gente viu dos nossos pais falaram sobre escassez, falaram que dinheiro não dá em árvore, falaram que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha. Tudo isso foi criando em nós padrões. E esses padrões fizeram com que a gente repetisse praticamente as mesmas coisas,
fazendo as mesmas coisas que os nossos pais ou aquelas pessoas que falavam isso faziam. E aí, claro, a gente começou a ter o resultado igual. Por exemplo, acreditavam-se que a diabetes era uma doença hereditária. Até que foi comprovado que não tinha nada a ver com doença hereditária. Era apenas o quê? Um hábito alimentar aprendido que levava um novo ciclo de doença na família. Se eu estou dentro da casa, morando com meu pai e com minha mãe, claro que eu vou comer o que eles comem, eu vou aprender a gostar do que eles gostam na culinária, e isso, quando eu tiver adulto, eu vou repetir. Mas Deus deixa bem claro, lá em Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. O filho não levará a iniquidade do pai, e nem o pai a iniquidade de quem? Do filho. Cada um é responsável por suas decisões. Eu sou responsável pelas minhas decisões. Márcia é responsável pela decisão dela. Você é responsável pela sua decisão. Ninguém vai levar a iniquidade de ninguém. Deus desmonta essa ideia aqui nesse versículo que a gente acabou de ler. Herdei, pronto, não tenho saída, agora estou preso a isso. Por mais que eu faça tudo que eu puder fazer, eu não vou sair porque é uma maldição hereditária. Mentira. Você não está preso ao passado. Sua vida não está determinada pelos seus pais. Que bom a gente descobrir isso, que bom a gente quebrar esse paradigma. Lá em Gálatas 3:13, diz o seguinte, ó: em Cristo não existe maldição. Em Cristo não existe maldição. E aí entra um ponto fundamental para a gente entender sobre esse assunto. Romanos 8:1, nesse estudo que eu fiz, né, para a gente falar um pouco sobre maldição, para entender um pouco esses paradigmas que às vezes acaba travando a performance dos nossos liderados, das pessoas da nossa equipe, é que a gente precisa quebrar esse paradigma para a pessoa entrar em alta performance. E lá em Romanos 8:1 fala o seguinte, ó: nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo. Veja bem, nenhuma condenação há, mas para que não haja condenação, é preciso estar em Cristo. Porque Cristo nos resgatou da maldição e da lei. Veja bem, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Quando ele morreu na cruz, a gente, depois desse acontecimento, nossos pecados foram todos ali perdoados. Mas acho que fica bem claro, né? Para que não exista maldição de fato, a gente precisa ir até ele. E ir até ele é fazer o quê? Confessar Deus, confessar Jesus como nosso Salvador, confiar o nosso coração, falar com a mente, mas acreditar do fundo do coração que Ele é o nosso Salvador, que Ele morreu por nós na cruz, nossos pecados estão perdoados e, portanto, que não há condenação em nós. Isso precisa ser falado, isso precisa ser sentido. Mas vamos lá, eu vou te dar aqui 2 passos simples para que a gente consiga, aos poucos, ir melhorando a nossa vida, sabe? Trabalhando essa reprogramação. A primeira é fé em Cristo. É confessar mesmo. Não estou falando de religião, não. De você ir para a igreja todo dia, fazer aquelas coisas, não. É confessar Jesus como teu Salvador pessoal e crer com toda a força do teu coração. Porque quando a gente acredita, a gente confia nisso, a Bíblia está dizendo que a gente vai estar livre de toda maldição. Certo? O segundo passo é o quê? Buscar conhecimento. Lá em Oséias 4:6 diz o seguinte: meu povo é levado a cativo. Ou seja, meu povo é escravizado por falta de conhecimento. Em Romanos 12:2 fala, veja bem, não vos conformeis com esse mundo, mas seja transformado pela renovação da sua mente. Nós odiamos conhecimento, ninguém quer estudar, ninguém quer ir para um seminário, ninguém quer aprender. Infelizmente, as pessoas que não querem aprender continuarão sendo escravas, não por maldição, mas simplesmente por não seguir princípios. O livro da vida está aí, o nosso manual é a Bíblia, está dizendo que a gente precisa fazer. A gente não está sobre maldição. Pode esquecer isso. Se a gente buscar o conhecimento, se a gente confessar a Deus como nosso Salvador, Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal, a gente crer em Deus. Não estou falando de religiosidade, não estou falando de religião, eu estou falando assim, sabe? De você reconhecer Deus como teu único Salvador.
Eu faço isso, eu não sou religioso, quem me conhece sabe, eu tenho meus defeitos, meus erros e tudo, mas isso não tira o mérito de eu confiar em Deus e de eu acreditar, de eu entregar minha vida para Jesus e ser, sabe, essa pessoa convicta de que meu Pai é o único e verdadeiro Deus que existe. Então, para a gente finalizar, você não herdou culpa. O que você herdou foi padrões, você não herdou maldição, você herdou comportamento. Esse problema não é espiritual, é automático. É uma repetição que não foi confrontada. É um padrão que você ainda não conseguiu quebrar. Porque talvez você ainda não tenha aceitado Jesus. E segundo, porque você ainda não buscou conhecimento. Em Cristo, nós não carregamos peso do passado. Em Cristo, a gente começa uma nova história.